Olá pessoal, sou o professor Maurício de Geografia e estaremos trabalhando hoje a aula de número 31, tá? E antes de iniciarmos, gente, alguns recadinhos para vocês. Não se esqueçam, entra no Classroom, na atividade número 1, tá? E dá um cliquezinho ali, responde ela certinho, já para validar a sua presença, tá ok? Pessoal, novamente, espero que todos estejam se cuidando, né? Lembrando que quando a gente cuida, não apenas de nós, mas dos outros também, né? Dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos pais, né? Então, sei que é um momento difícil, mas a gente precisa desse cuidado especial, né? E novamente, vamos falar sobre a água, né? Essa mesma água, gente, que nós vamos utilizar e estamos utilizando cada vez mais para sempre estarmos lavando a nossa mão, tá? Então, a gente não gasta, né? Não vai desgastar a tua mão, então sempre esteja, né, praticando esses atos de higiene, né, que são tão importantes nesse momento, né, que estamos vivendo, tá? Então, os principais usos da água dos rios no Brasil, tá? Objetivos. Então, o que o prof espera que você aprenda com essa aula? Né? Que você estabeleça a relação entre os rios e o relevo. Tá? O que é essa relação, gente? Gente, lembrando que a gente tem várias formas de relevo. Nós temos as montanhas, nós temos as planícies, que são aquelas regiões planas, nós temos os planaltos, temos as depressões, né? E dependendo de onde o rio estiver passando nesse relevo, ele vai ter um comportamento e uma utilização para nós diferente, tá? Como, por exemplo, os rios que eu tenho de planície, onde eles são aqueles mais calmos, aquelas regiões sem desníveis, elas vão ser muito utilizadas para navegação, né? Os rios, gente, que nós temos, né, com quedas d'água, os rios de planaltos, né, nós vamos estar utilizando para hidrelétrica, né? Então, e a gente vai estar vendo tudo isso na sequência aqui. Desenvolver uma postura crítica e reflexiva em relação ao uso e preservação das águas dos rios. Gente, é a gente começar a dar importância para a água. Uma coisa tão importante para todos, que às vezes a gente não trata ela de uma maneira adequada, né? O que a gente faz com as coisas que a gente gosta? Você não gosta lá do teu celular? Você não deixa ele caído no chão, você não deixa ele sujo, ou você gosta do teu skate, né? Você não vai pegar e vai detonar ele, ou deixar ele na chuva, ou deixar ele todo sujo. A gente cuida daquelas coisas que a gente gosta. Por mais que vocês achem que a água não tenha tanta importância, gente, se eu retirar ela um dia de vocês, vocês vão ver a importância que ela tem, sim, tá? E como ela é essencial e primordial para a nossa vida. E vamos identificar as formas de utilização das águas dos rios. Então, como que a gente vai estar aproveitando essas águas, né, de maneira econômica, né, eficiente e algo que a própria natureza já nos fornece. Tá joia? Pessoal, novamente, vocês viram que todas as aulas aqui, a gente não fala só sobre rio, mas a gente fala o quê? Da bacia hidrográfica, gente. Então, por que é importante nós falarmos e sempre, não falarmos apenas do rio isolado? Eu tenho que falar de todo o conjunto, né, de rios que são interligados, esse rio principal, e toda a área que é drenada por ela, gente. Tá? Lembrando, gente, se eu jogar, por exemplo, uma lata de tinta, né, de solvente, né, aqui na pontinha, na nascente do rio, né, gente, ela vai percorrer por tudo, né? Essa água está interligada, né? E depois essa água vai para os nossos alimentos, nós irrigamos. Peraí, pessoal, mas se eu só irrigar, por exemplo, uma plantação, se você irrigar uma plantação com água contaminada, gente, você vai contaminar aquela plantação, né? Então, essa água contaminada, ela não faz mal apenas na ingestão humana, né? Mas qualquer coisa que a gente for preparar, a gente vai estar passando essas características para o que a gente estiver plantando, né? Criando ou cultivando. Né? Então, sempre a gente volta a falar da bacia hidrográfica e a sua importância, gente. Tá? Lembrando que a gente nunca trata apenas o rio, mas todo esse conjunto, né, que forma a bacia hidrográfica.
vamos dar uma olhadinha agora no mapa do Brasil físico, gente. Tá? Professor, o que é o mapa do Brasil físico? Aqui a gente vai ver o mapa do relevo brasileiro. Professor, mas a aula é de hidrografia, mas lembre-se que nós estamos falando de águas superficiais. E as águas superficiais, elas estão ligadas diretamente com o relevo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil físico. Repare, as áreas mais verdes, né, são as áreas mais baixas, ou seja, são as áreas que eu vou ter de planície, né? Essas áreas mais escurinhas, né, quando elas ficarem mais amarelas aqui, são as áreas mais altas. Então, eu vou ter as áreas de planalto, né, e, consequentemente, também as áreas de morros e montanhas. Pessoal, quando eu tenho uma região de planície, então imagine o tipo de rio que eu vou ter numa planície, gente. Ele vai estar plano, então um grande aproveitamento que nós vamos ter para ele. A navegação, por exemplo, a pesca, né? E quando eu falo navegação, não é apenas o transporte de humanos, né? Eu estou falando de transporte de carga. Por exemplo, vocês sabiam que, se eu for sair, por exemplo, que eu tenho uma fábrica aqui no Paraná, em alguma dessas cidades, que fabrique calça jeans, tá? E eu vou vender essa calça jeans, por exemplo, para Manaus. Vocês sabiam que não tem uma estrada direta até Manaus? Que vai chegar uma hora que você vai chegar em Porto Velho e vai ter que pegar uma balsa, né? Que vai ser transportado todas aquelas carretas, aqueles containers, né? Então, nós temos esse aproveitamento nos rios de planície, né? Com a navegação, o transporte de cargas, né? Que nós utilizamos bastante. Já nos rios de planaltos, nós conseguimos realmente ser muito criativos e aproveitar geograficamente de uma maneira incrível a nossa rede de rios na parte dos planaltos, né? Aproveitando a própria gravidade da água, né? Então, eu não consigo passar com uma embarcação do Rio do Planalto? Pô, muito complicado, né? Vai ter várias quedas d'água, a não ser que seja para você fazer um esporte, né? Mas, no modo geral, vai ser muito complicado, né? Então, nós aproveitamos muito o nosso potencial hidráulico, essa força hidráulica que existe nessas águas aqui do nosso Brasil. Pessoal, aqui vamos dar uma olhadinha no mapa da hidrografia do Paraná, né? Como nós vimos na aula anterior, né, que foi sobre a hidrografia do Paraná, a gente tem um grande aproveitamento aqui no Paraná de rios de planalto. E esses rios de planalto nós utilizamos muito para geração de energia, né? Fora temos muitos rios de planalto, olha a quantidade de rios que nós temos atravessando o nosso estado. Que nós utilizamos, gente, para irrigação das nossas lavouras, né? Olha a quantidade, né, para pecuária, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para cada quilo de carne, eu utilizo aproximadamente 15 mil litros d'água, tá? Para você fazer 1 quilo de manteiga, eu preciso, na média, né, de 18 mil litros de água. Obviamente, o total de água utilizado no processo, mas estou falando de muita água, gente, né? Então, quais são as principais utilizações da água, gente, né? Primeiramente, o abastecimento das cidades. Professor, mas então a água vem direto lá para minha casa? Como é que funciona isso? Né? Como é que ela chega? Então, se a gente for pensar, a gente voltar um pouco no tempo, quando nós não tínhamos o transporte da água, professor, mas como que a gente transporta a água? Sim, nós temos toda uma rede, né, de água, para essa água conseguir chegar até a tua casa e sair dela, né? Então, a gente consegue levar essa água até lugares mais longes, né? Que antigamente, se voltasse no tempo, há 300, 500 anos atrás, e você fosse, né, escolher um lugar para você criar uma aldeia. Gente, você ia precisar muito da geografia nesse momento. E de um rio próximo, tá? Porque as cidades estavam muito subordinadas a ter água próxima. Diferentemente de hoje, que a gente tem tecnologia e consegue levar essa água, né, para lugares mais distantes. Então, ela abastece as cidades,
né? Então ela vai abastecer a cidade, gente. Tanto na água que chega na tua casa, quanto depois que você suja toda a tua casa, depois do banho que você toma, depois da roupa que você lavou, depois das tuas necessidades feitas, né? Essa água não some, né? Essa água retorna para o nosso sistema e precisa ser tratada, ou deveria ser tratada, né? No nosso uso doméstico, gente, quando eu falo uso doméstico, eu estou falando da água de casa. Para que eu uso água em casa? Né? Então, por exemplo, eu utilizo para cozinhar, né? Eu utilizo para tomar banho, eu utilizo muito para lavar as mãos, gente, né? Vai lá novamente o recadinho, gente, para a gente estar muito alerta, né? Com a questão da nossa saúde, né? E sempre lavando as mãos. Água e sabão, olha, é ainda um ótimo remédio. Nesse uso doméstico, aí entra lavagem de calçadas, né? Enfim, né? Que a gente tem que utilizar com cada vez de uma maneira mais consciente. Como eu falei para vocês, o nosso país é um país que tem muita água, porém nós temos alguns períodos que ela acaba faltando, né? No caso que a gente vivenciou, né, nos últimos meses aqui no estado do Paraná. Pessoal, a irrigação, né? A irrigação, como eu falei para vocês, é a que mais vai consumir água, tá? Nós precisamos irrigar as nossas plantações, senão ela não cresce, né? Agora, com essa estiagem que nós temos, né? Por exemplo, na casa do professor Maurício. Então, o professor Maurício não planta muita coisa, mas eu tenho uma horta e tenho uma grama, né? Essa grama, gente, eu corto geralmente uma vez por mês. Agora, com a falta de água, eu demorei 3 meses para fazer o primeiro corte, né? Imagine isso numa plantação. Então, a gente precisa muito, ela é muito importante nessa parte, né, da gente estar irrigando e cultivando os nossos alimentos, que a gente precisa de uma quantidade muito, muito grande, né? Olha quantas pessoas somos hoje no mundo, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, Curitiba, região metropolitana, né? Aproximadamente, eu vou arredondar aqui, nós temos 3 milhões de habitantes. Na média, eu tenho 3 refeições por dia, não tenho? 3 refeições por dia. Então, eu estou falando de 9 milhões de refeições que têm que ser servidas todos os dias aqui em Curitiba, região metropolitana, né? Então, esse alimento, ele não surge do nada. Ele precisa de todo esse processo do cultivo, do processo e também dessa irrigação. Tá? A gente precisa estar irrigando, tá? E mantendo a produtividade dos alimentos. Outra coisa muito importante, a navegação, gente, né? Que vai ser muito utilizada principalmente nos rios de planície, né? Professores, por que a gente não faz pela estrada, né? Já que a gente tem tanta estrada. A gente tem uma característica muito importante, eu falo não só do transporte, aqui eu estou falando só do transporte de pessoas, mas eu estou falando do transporte de cargas, tá? Professor, mas a carga não me interessa. Como não, gente? Como que vocês acham que esses produtos aparecem na tua casa? Eles não surgem do nada. Todos eles são transportados. Quando ele é transportado, por exemplo, de uma maneira fluvial, ele tem um custo financeiro muito mais baixo que o rodoviário, tá? Eu vou ter um custo mais baixo. Quando eu tenho esse custo mais baixo, eu consigo também baratear esse meu produto. Então, ele tem essa questão da navegação que é muito importante. Outra questão, gente, a pesca nos rios, né? Quem que não gosta de um peixinho gostoso, né? Então, a pesca, ela é uma atividade econômica muito forte, né? E daí a gente tem que ter um cuidado mais redobrado, ainda que eu falo para vocês, com a questão da poluição, gente, né? De não jogar tanto lixo, né? De a gente não jogar tantos poluentes na água. Pô, professor, mas na água, o que tem a ver com o peixe? O peixe vive na água, né? Então, a partir do momento, você pode pegar e estar comendo um peixe que está contaminado também. Mas a pesca é uma atividade muito importante, né? E, gente, o que eu considero, né, a cereja do bolo, né, nosso no aproveitamento, vai ser a geração de energia. Né? A geração de energia, né, hoje nós temos a maior parte, a grande parte da nossa energia elétrica no Brasil, o que a gente aproveita muito bem é o potencial elétrico dos rios. Tá? Pessoal, e vamos lá agora para a nossa primeira questão de hoje,
Qual o nome do conjunto de bacias hidrográficas do estado do Paraná? Essa já é uma questão para a gente recordar um pouquinho da última aula, né? Então, vocês viram que nós temos duas bacias hidrográficas que são muito importantes aqui no estado do Paraná. E vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Alternativa A, Bacia do Tocantins, Araguaia e Paraná. Alternativa B, Bacia do São Francisco e Parnaíba. Alternativa C, Bacia do Paraná e Atlântico Sul. Alternativa D, Bacia do Paranaíba e Amazônica. Então, vamos dar um tempinho para vocês pensarem e responderem essa questão. Tá joia? E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha então na resposta dessa questão? Então vamos lá. Qual o nome do conjunto de bacias hidrográficas do estado do Paraná?
Então, nós temos as duas principais, que vai ser a alternativa C, a correta, Bacia do Paraná e Atlântico Sul, tá? Lembrando que a bacia do Atlântico Sul vai ser de característica exorreica, ou seja, vai correr em direção ao oceano, né? E a do Paraná vai estar correndo na parte endorreica, ou seja, em direção ao nosso continente, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então de aproveitamento dos rios aqui. Como eu falei para vocês, a cereja do bolo, o que a gente conseguiu fazer um aproveitamento muito criativo, geográfico, foi a parte do nosso aproveitamento em relação aos rios de Planalto, que são a nossa grande maioria aqui no estado do Paraná. Tá? A usina hidroelétrica. Gente, a usina hidroelétrica, ela é responsável por 90% da energia elétrica gerada aqui no Brasil, né? Ou seja, a gente está com uma energia renovável, tá? Ou seja, ela é uma energia que sempre está renovando, ela é uma energia que ela não polui, porém ela tem alguns probleminhas ambientais, tá? Nem tudo é um mar de rosas. Basicamente, o que a gente vai ter? O rio vai estar seguindo o seu curso normal, é construído uma barragem, tá? Ou seja, é represado esse rio. A hora que represa esse rio, ele causa uma pressão, né? Essa água entra aqui nas turbinas, gira a turbina, né? Passa isso para um gerador que vai produzindo a nossa energia elétrica, né? Então, ela é uma maneira relativamente simples e muito eficiente, né? De geração de energia. Apesar que nós também aproveitamos muito bem nossos rios em relação a isso. E eu estava com uma pergunta, que até quando eu estava preparando essa aula, sobre a vida marinha, né? E eu acabei conversando com um colega meu da Copel, né? Que fornece a energia aqui no Paraná. Eu perguntei para ele assim, o que acontece? Eu tenho um rio, né? Eu vou represar ele. Beleza, até aí todo mundo entende. E o que acontece com os peixes e a vida que existe aquática? Eu falei, o que acontece quando ele entra nesse duto e passa pela turbina? Né? Gente, aí que tem um grande probleminha. Quando o peixe passa por ali, 90% dele é eliminado na hora. Realmente a gente não consegue. Esse aí você pode colocar também como uma característica negativa, né, da construção de uma hidrelétrica, né, que eu tenho não só uma alteração da fauna e flora ao redor, né, que a gente vai ver aqui na sequência uma implantação, mas como a vida que está naquele momento no rio, né? Então, realmente, a hora que passa aqui pela turbina, realmente a gente tem esse detalhezinho que também não pode passar despercebido. Pessoal, impactos ambientais, né? Então, embora a hidroelétrica, gente, mas professor, energia limpa, é uma energia limpa, não polui, né? Ela é renovável, ok, né? Mas ela tem um impacto, gente, né? Nem tudo, né? Acho que tudo tem aspectos positivos e negativos. Lógico que tem uns que tem muitos aspectos mais positivos do que negativos, né? Mas agora a gente vai falar de alguns aspectos negativos da implantação. Então aqui, gente, você tem um rio, faz uma barragem. Automaticamente, quando você faz uma barragem, você alaga as regiões ao redor. Professor, mas alaga, e daí? Qual que é o problema? Quer dizer que aquelas terras que estavam emersas, né, vão ficar imersas, elas vão ficar embaixo da água, né? Então você vai perder aquela região. É uma forma até de um desmatamento, né, porque eu altero aquela região, né? Quais problemas que eu tenho? O alagamento. Só o que acontece com os animais? Eu falei para vocês os animais que estão dentro do rio, mas e os que vivem nessa região de alagamento? Eles não podem mais viver ali, né? Eles têm que ser deslocados. Tanto é que hoje, quando eles vão construir uma usina dessa aqui, eles já calculam e já têm a previsibilidade de todo esse impacto ambiental e tentam, hoje em dia, minimizar essa questão, né? Outra coisa que a gente tem
Superpopulação de insetos, gente. Olha que incrível, mas a gente tem superpopulação de insetos quando você tem uma área dessa aqui que acaba tendo um alagamento, né, muito grande. Fora também, né, que eu já falei para vocês, que a gente acaba desmatando aquela região, porque aquela área que estava por cima da água estava imersa, agora ela vai estar imersa, né, ela vai estar embaixo da água. Né? Então a gente tem perca, a gente tem deslocamento de pessoas, né? Porque tem pessoas que viviam ali, que tem que se deslocar para outras regiões, né? Porém, hoje, gente, com o conhecimento que nós temos desse impacto ambiental, que antigamente a gente não se importava tanto, mas o homem cada vez mais ele tem dado essa importância para essa questão ambiental, né? Para esse impacto, o que eu posso, o que ele causa, como que eu posso minimizar, né? E daí que vem outra informação também para vocês. Professor, mas beleza, então você alagou toda a região, alagou. Porém, depois da barragem construída, ela serve, gente, também para evitar alagamentos futuros no rio, no próprio rio. Ela consegue controlar essas comportas, ou seja, essa barragem ela controla a quantidade de água que está saindo. Então, se estiver saindo demais, eles fecham algumas comportas, né? E evitam que lá para frente dessa hidrelétrica eu tenha alagamentos, né? Então, é uma parte positiva, por exemplo, da construção de uma barragem hidrelétrica ou de qualquer outra barragem. Então, gente, a maioria dos nossos rios aqui no Brasil, eles são rios de planalto, ou seja, a gente vai ter essa característica aqui, né? Você vai ter cachoeiras, né? Então, o Brasil, professor, então o Brasil tem muita cachoeira? Tem muita cachoeira. Mas eu não conheço nenhuma. Trate de começar a visitar uma cachoeira, né? Só pense numa água gelada, por quê? Porque ela está, além dela estar correndo, né? Porque a água ela sempre flui, pela velocidade dela, ela acaba tendo uma temperatura muito mais baixa, né? Mas aqui no Brasil, a gente, se quiser conhecer cachoeira, vai ter à vontade. Aqui no nosso estado do Paraná, então, nem se fala. Rios e planícies, gente. Grande potencial que eu vou ter, potencial de navegação, né? Lembrando que quando eu falo navegação, nós não estamos apenas falando, gente, da navegação de pessoas, mas eu estou falando também da navegação do transporte de cargas, que embora nós não utilizamos muito aqui no Brasil, porque a maioria dos rios, eles são de planaltos, né? Mas onde nós temos rios de planície, se pegar ali na região norte, né? Se vocês pegarem na região norte, vocês vão ver que o rio Amazonas, por exemplo, é um rio extremamente navegável, né? Onde nós transportamos muita coisa também por ali, né? Então, esse é um grande aproveitamento que a gente vai ter, e tem países do mundo que aproveitam isso aí muito bem, que daí eles têm muitos rios de planície e é muito comum as pessoas terem barco até para se transportarem, né? Não só se transportarem da maneira rodoviária, mas de tantos rios que tem, né, eles acabam até utilizando isso aí no dia a dia deles, esse transporte também para pessoas, tá? Pessoal, e agora nós vamos para mais uma questãozinha, a questão 2. Qual é a atividade econômica que consome mais água? Né? Então, estamos falando agora, será que a agricultura? Será que a pesca consome mais água? Será que é o consumo humano? Será que é a indústria? Né? Então, vamos dar uma pensadinha e daqui a pouco a gente já retorna.
Vamos lá, pessoal, vamos ver então qual que é a resposta correta, né? Nós já tínhamos conversado disso nas últimas aulas, né? Então, qual a atividade econômica que mais consome mais água, gente? A agricultura, tá joia? Pessoal, agora vamos falar um pouco de água e a economia, tá? Aonde que a gente gasta essa água? O que a gente faz com essa água na parte doméstica, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Consumo médio, gente, é de 120 litros de água por pessoa por dia, tá? Então o Brasil ele tem um consumo alto, mas não é tão alto assim. Tem países como os Estados Unidos que chegam a 500 litros de água por dia. E tem países na África que chegam a 20 litros de água por dia, né? Pessoal, desses 120 litros da água, aonde que nós gastamos essa água? 36% na descarga do banheiro, tá? 31% na higiene corporal, lavar as mãos, escovar os dentes, tomar o nosso banhinho. 14% na lavagem de roupa. 8% nós gastamos na limpeza de casa, jardim e lavagem de carros, entre outros. 7% na lavagem de louça e 4% que são destinados na alimentação e para beber. Quando a gente fala alimentação, é no preparo de comida e assim por diante. Tá joia? Pessoal, então agora preparem, né, os seus materiais, né, o teu caderninho, o teu lápis, tua caneta, tua borracha e vamos começar a fazer alguns exercícios sobre os conteúdos que a gente viu. Pessoal, questão 3. Qual o maior aproveitamento econômico dos rios de Planalto? Lembrando que eu tenho o rio de Planalto e tenho os rios de planície, né? Mas agora a pergunta é para os rios de Planalto. Alternativa A, navegação. B, pesca. C, hidrelétricas. Alternativa D, rafting. Tá? Então vocês vão ter uns minutinhos para estar respondendo essa questão.
Então, pessoal, conseguiram responder essa questão? Então vamos dar uma olhadinha. Qual o maior aproveitamento econômico dos rios de Planalto? Então é o que a gente falou bastante já, que vai ser a alternativa correta, a alternativa C, as hidrelétricas, tá? Então, ou seja, para geração de energia elétrica para nós, tá bom? Agora, a quarta questão que nós teremos é: quais os pontos positivos, que eu tenho muitos pontos positivos da hidrelétrica, e quais os negativos da instalação de uma hidrelétrica? Então, pelas aulas de hoje, o que você achou que tem de pontos positivos da instalação de uma hidrelétrica e quais pontos que você acha de negativo numa instalação dessas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vocês vão ter uns minutinhos para vocês estarem respondendo e já voltamos.
Pessoal, então respondendo essa questão, espero que vocês tenham conseguido respondê-la, né? Vamos ver os pontos positivos e os negativos da instalação de uma hidrelétrica, tá? Pessoal, como nós já vimos, falamos bastante sobre essa aula, sobre esse assunto de hidrelétrica. Pontos positivos: aproveitamento dos recursos hidráulico natural do Brasil, ou seja, aproveitamos a própria geografia do país. Devido ao relevo, fornecimento de energia através de uma fonte renovável, uma fonte limpa também. Pontos negativos: eu vou ter um impacto ambiental, o alagamento, a alteração da fauna e da flora, entre outros, né? Tá joia? Pessoal, então hoje vou me despedindo de vocês por aqui, né? Deixando aqui o conteúdo para a nossa próxima aula, que nós vamos estar dando uma revisada geral nessa parte de hidrografia brasileira, paranaense e a disponibilidade e o consumo de água doce. Tá bom? Pessoal, obrigado a todos pela atenção, tá? Espero que vocês tenham aprendido sobre a hidrografia, sobre o aproveitamento do econômico dos rios, né? E até a próxima, pessoal.